Olha que tal? Esses dias eu fiquei pensando em uma coisa que tem me incomodado bastante. Parece que hoje pensar virou quase que um problema. E não é só em grandes debates políticos, não, mas no cotidiano mesmo, sabe? Nas universidades, nas redes sociais ou até em conversas simples. Porque quando você começa a questionar, quando você não aceita tudo tão rapidamente, o clima muda. As pessoas ficam desconfortáveis. E eu tenho sentido isso. Eu me lembro de uma situação quando eu ainda estava trabalhando em uma escola particular. E eu tinha uma coordenadora que sempre me chamava a atenção por uma coisa. Ela dizia que eu questionava demais, que eu fazia muitas perguntas, que eu sempre queria entender melhor e que ela sempre precisava me dar explicações demais. E no fundo, isso a incomodava. E olha que curioso, interessante isso, né? Eu não a desrespeitava, não era um confronto agressivo. Era só alguém tentando pensar criticamente. Mas por que pensar incomoda tanto? Existe uma filósofa que me ajuda muito a refletir sobre isso, que é a Hannah Arendt. Ela não estava falando exatamente do nosso tempo, mas que ela escreveu continua assustadoramente atual. Bem, Arendt diz algo muito forte, como que o problema não é só fazer o mal, mas parar de pensar. Ela chamou isso de a banalidade do mal. Arendt chegou a essa ideia quando analisou o julgamento de Eichmann, um burocrata nazista responsável pela logística do Holocausto. E o que mais chocou ela é que ele não parecia um monstro, mas ele era um homem comum, medíocre até, sabe? Que dizia estar apenas cumprindo ordens, sem questioná-las, sem refletir sobre o que aquilo significava. E é aí que está o ponto central da nossa conversa. O mal, ele não pode se tornar banal quando pessoas comuns deixam de pensar e passam a agir ali naquele automático, seguindo as regras, sem considerar as consequências éticas. Ou seja, o mal nem sempre vem de pessoas monstruosas, mas de pessoas comuns. Gente como a gente, sabe? Que simplesmente deixa de refletir sobre o que está fazendo. E sinceramente, isso me pega muito. Porque não é só sobre os outros, é sobre o risco que todo mundo corre quando começa a se agir no automático. E talvez seja exatamente por isso que pensar criticamente incomoda tanto. Porque pensar exige parar, questionar, duvidar e às vezes reconhecer que a gente ainda estava errado. Olha só que curioso! A gente adora se achar muito consciente, muito crítico, mas ainda assim resiste quando precisa rever as próprias certezas. E aí entra uma coisa importante. A gente também erra. E isso não é confortável. Mas é necessário. E é aí que entra a educação. Porque a educação em si não é só conteúdo. Não é só teoria. Ela é formação de pensamento. É criar gente que não aceita tudo sem refletir. Então, talvez o problema não seja que as pessoas pensam demais, mas que muitas vezes elas pensam de menos. E quando alguém começa a pensar
Isso desestabiliza, incomoda. E talvez seja exatamente isso que a gente mais precisa hoje em dia. De mais pessoas que parem antes de sair compartilhando, que verifiquem antes de repetir, que não aceite tudo de imediato, porque pensar também é um ato de responsabilidade. E também é uma dica, né, pra gente não sair por aí espalhando qualquer coisa, sem refletir sobre o impacto do que a gente diz e reproduz. E talvez seja exatamente isso que a gente mais precisa hoje. Por hoje eu fico por aqui. Sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, me acompanhe por aqui e nas minhas redes sociais. Um grande beijo e hasta luego!